Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Isso vai depender do horário em que você estiver me assistindo. Meu nome é Jéssica Martins, eu sou enfermeira, especialista em centro cirúrgico pela Universidade de Pernambuco. Queria primeiramente agradecer, né, pelo convite a mim feito para participar aqui do primeiro webinar, né, do centro cirúrgico lá do Hospital da Restauração. O Hospital da Restauração, que foi minha casa durante 2 anos, foi um local de muito aprendizado e eu sou muito grata a esse hospital por tudo, todo o conhecimento adquirido ao longo desses 2 anos lá. Eu vou abrindo aqui o arquivo para a gente começar. Pronto, hoje a gente vai conversar um pouco sobre paramentação e desparamentação no bloco cirúrgico. Mas para isso, né, pode parecer óbvio, mas há alguns anos atrás não era tão óbvio assim, né? Vamos fazer uma contextualização do porquê que é necessário fazer, né, a paramentação e a desparamentação. Então, até metade do século XIX, poucas eram as noções de higiene. Então, nessa época, né, não sabia-se o que eram os micro-organismos. Então, qualquer corte que alguém tinha, qualquer ferimento, era muito provável que ele iria infeccionar, né, porque não se existia a higiene em si. E muitas dessas infecções ocasionavam a morte dessa pessoa. Então, os instrumentais utilizados não eram limpos, os aventais eram sujos. E eram sujos porque era sinônimo, né, de fama e de competência para esses profissionais a sujidade em seus aventais. Então, quanto mais sujo, mais competente esse profissional era, né? Essa era a sensação que existia nessa época. Então, nas mulheres, era muito comum o desenvolvimento da chamada febre puerperal. Na época foi dado esse nome. E por que se dava a maioria do desenvolvimento dessa febre? No caso, o mesmo médico que estava na sala de anatomia examinando um corpo era o mesmo que ia atender essa paciente. Só que ele não limpava as mãos ou o avental. Então, ele contaminava essa paciente que adquiria a infecção e muitas vezes morria, certo? Então, a partir das observações de Oliver Holmes e de Simelvis, foi descoberta, enfim, as noções de antisepsia. Por quê? Oliver, em 1842, ele não era conformado com a ideia de que a febre puerperal aparecia do nada na gestante. Ele acreditava que tinha algum fator que desencadeava, ele só não sabia qual era, certo? E se Melvis, 5 anos depois, deduziu que as mãos dos profissionais que estavam examinando, né, corpos na sala de anatomia, principalmente as mãos que emitiam odores, estava relacionado com a febre puerperal. Então, ele instituiu, né, obrigou que esses profissionais fizessem a higienização das mãos. Ele foi duramente criticado e ele sofreu até retaliação, né, por conta disso. Mas, posteriormente, foi visto que ele tinha razão, que as mãos desses profissionais tinham relação justamente com o desenvolvimento da febre puerperal nessas pacientes. Então, somente em 1877, 30 anos depois praticamente, foi comprovada a existência dos micro-organismos, né, para justamente fechar e fazer com que muitas mudanças ocorressem a partir disso, né? Teve uma evolução muito grande para a área da saúde e a descoberta do micro-organismo. Então, os micro-organismos estão presentes em todos os lugares. Então, por conta disso, se faz necessário que haja técnicas, né, para que haja diminuição
pelo menos desses micro-organismos, do crescimento desse micro-organismo. Então, a gente denomina, né, de técnica asséptica. Justamente, a técnica se chama asséptica. Então, asepsia, né? Então, existem várias formas de se contaminar um meio estéril. Então, eu posso dizer algumas aqui para vocês. Eu estou montando um campo, uma sala cirúrgica, e uma pessoa que não está paramentada tocou nesse campo, está contaminada. O ar-condicionado, né, precisa ser por tubulação. Se eu não faço a manutenção correta desse ar-condicionado, ou se não se troca os filtros, esse ar-condicionado vai trazer contaminação tanto para o campo quanto para o paciente também. A máscara cirúrgica. Se eu estiver utilizando uma máscara cirúrgica por mais de 4 horas, essa máscara pode encharcar e, nesse momento, começar a não segurar mais as gotículas de saliva e, assim, eu vou estar contaminando também o campo. Então, o conjunto das técnicas preventivas relacionadas à possibilidade de contaminação é denominada asepsia. Então, eu preciso de técnicas para eliminar, né, essas formas de contaminação e diminuir o crescimento desses micro-organismos. Então, a diferença entre asepsia e antisepsia está justamente nessa definição. A antisepsia é uma técnica da asepsia. Então, quando eu faço uma desdermação cirúrgica, eu estou fazendo uma antisepsia, que é uma técnica da asepsia. Então, são várias as técnicas que a gente pode utilizar para fazer a asepsia. E algumas técnicas são antisepsia, classificadas como antisepsia. Antes de falar do vestuário do bloco cirúrgico, precisamos falar que no bloco cirúrgico nós temos 3 divisões. Então, a gente vai ter uma área chamada de restrita, uma área semi-restrita e uma área que é de livre circulação. Então, aqui não tem restrição de livre circulação, qualquer pessoa pode adentrar. A área semi-restrita vai ser os locais como o repouso profissional ou até o local de dormitório, né, desses profissionais que muitas vezes fica dentro do bloco cirúrgico, né? O estar profissional também que existe. Então, são áreas semi-restritas. No caso, essas áreas são semi-restritas porque estão dentro do bloco, mas elas não têm relação direta com a sala de cirurgia e nem com o corredor interno. E justamente a sala de cirurgia e o corredor interno que são as áreas restritas do meu bloco. Então, na área restrita, eu só posso adentrar utilizando roupa privativa, touca para proteger o ambiente do meu cabelo, de partículas do meu couro cabeludo, né? A máscara cirúrgica, óculos de proteção, o sapato privativo e o propé. O sapato privativo e o propé, eles não têm relação com o crescimento ou não crescimento de micro-organismos no chão dessa área restrita. Certo? Então, não faz diferença. Não tem estudo que comprove que diminua ou aumente o número de micro-organismos nesse ambiente. Mas o sapato privativo, ele ajuda a gente não trazer a sujidade da rua para o bloco. Né? E o propé, ele tem os seus dois lados. Certo? O propé, ele pode ajudar a proteger o sapato, né? Vai ter várias sujidades dentro da sala. Eu, com o propé, eu meio que consigo proteger um pouco o meu sapato. Só que eu preciso fazer a troca desse propé frequentemente. E justamente na troca desse propé eu posso me contaminar. Então, existe essas duas situações referentes ao propé. Então, a gente vai ter os antissépticos. Eu sei que parece óbvio, mas a gente não utiliza saneantes, certo? Muitas pessoas confundem, né, antissépticos com saneantes. Os saneantes são para ser utilizados no chão dos ambientes ou em objetos, nunca na pele. Na pele, a gente utiliza antissépticos.
certo? Então, nós temos como antissépticos, eu trouxe aqui para vocês, o gliconato de clorexidina, que pode ser de 2 a 4%, o PVPI e a preparação alcoólica. Tanto a clorexidina quanto a preparação alcoólica, eles têm efeito residual. O que seria isso? O efeito residual é um efeito que, após eu fazer essa desgermação, o resíduo que fica nessa mão impede o crescimento da microbiota residente, que ainda continua na minha pele, certo? No caso do PVPI, ele já não tem tanta efetividade com essa questão do resíduo, certo? Sobre a técnica de escovação, né? Uma técnica asséptica que visa a remoção da flora transitória e parte da flora residente. A gente não consegue tirar toda a nossa flora residente. Então, é importante fazer essa desgermação de forma efetiva. Por quê? Porque a flora residente, ela, a partir do momento que eu retiro, ela vai começar a crescer novamente, certo? Quando ela começar a crescer novamente, se eu não tiver feito uma remoção efetiva, ela vai crescer muito mais rápido. Então, mas eu vou utilizar luvas. As luvas são impermeáveis. Só que as luvas podem conter microfuros. Se ela contém microfuros e eu não fiz uma remoção correta, né? Não fiz uma escovação correta, uma desgermação correta, eu faço com que eu possa contaminar esse paciente mais rápido, né? Tem um crescimento dessa flora, dessa microbiota da minha mão, e o microfuro vai permitir com que eu contamine esse paciente. E essa não é a minha intenção. Então, quando eu vou fazer essa escovação, né, eu vou estar justamente na área restrita do bloco, né, o corredor interno do bloco, e lá eu vou ter que estar vestida, né, adequadamente, com a roupa privativa, com o meu óculos e a minha touca e a minha máscara cirúrgica, certo? Então, a primeira escovação que eu faço no dia, ela precisa ter pelo menos de 3 a 5 minutos. Por que eu digo a primeira? Porque, dependendo do tempo de cirurgia, por exemplo, se eu passei 5 horas, né, em uma cirurgia, eu vou precisar fazer a técnica de escovação da mesma forma que a primeira vez, vai ser de 3 a 5 minutos. Da mesma forma, se eu tiver muita sujidade visível, então também vou precisar fazer essa desgermação também com esse tempo. Mas, por exemplo, eu estou fazendo várias cirurgias, então cada cirurgia durou praticamente 1 hora, 40 minutos. Então, se eu for toda vez fazer uma desgermação vigorosa da mesma forma que eu fiz na primeira vez do dia, eu vou provocar ferimentos dos meus braços e na minha mão também. Então, a partir do momento que eu provoco um ferimento, eu faço com que a próxima escovação não seja tão efetiva, né? Eu vou ficar com receiozinho de passar e machucar mais. E, além do mais, quando eu tenho um ferimento, se eu tenho uma microbiota ali, ela tem um incentivo melhor para crescer, né? Ela tem o local propício para crescer e esse crescimento se dá mais rápido. Então, eu tenho que tomar cuidado justamente com a questão da escovação para não ferir as minhas mãos e acabar sendo pior, né? Então, sobre a técnica da escovação, eu necessito, né, o bloco necessita que a área do lavabo tenha torneiras que eu possa ligar essa torneira de forma que eu não utilize as minhas mãos. Então, pode ser um pedal, pode ser uma torneira automática com sensor. Então, eu necessito que seja assim para que, após eu lavar minhas mãos, eu não contamine ela de novo, ligando ou desligando essa torneira, certo? Então, eu vou fazer com que minhas mãos fiquem em forma de concha, assim.
e vou erguê-las. Então, a partir do momento em que eu molhar as minhas mãos, eu não baixo mais essas mãos. Então, a água deve escorrer dos dedos, passar pelos antebraços e descer pelos cotovelos, certo? Eu não vou poder fazer com que essa água suba, né? Tipo, se eu baixar a minha mão, eu faço com que a água que está no meu cotovelo passe pelo antebraço e venha para a minha mão. Estou contaminando. Então, eu não posso fazer com que isso aconteça. Então, eu sempre vou ficar com as minhas mãos erguidas. Então, a partir do momento que eu molhei, eu pego a minha escova, né? Que vai estar embebecida com o antisséptico. Então, eu vou espalhar esse antisséptico com a esponja em toda a extensão da minha mão, antebraço e cotovelo. A partir do momento em que eu faço isso, eu também não baixo as minhas mãos nesse momento. Continuo sempre com as mãos erguidas. Em nenhum momento eu vou baixar essas mãos. Então, a partir daí, eu vou começar a escovação. Eu começo com as minhas unhas. Eu faço a escovação da parte externa das unhas e da parte interna dessas unhas. Depois que eu fizer essa escovação, eu passo para as minhas mãos. Nas mãos, eu vou fazer a escovação da parte da palma da mão, o dorso da mão, esses laterais, as interdigitais, e daqui eu passo para o meu antebraço. Então, vou fazer a escovação do meu antebraço até o cotovelo. Vou repetir o mesmo procedimento com a outra mão. Certo? Então, esse procedimento, né, na primeira escovação, vai durar de 3 a 5 minutos. Em nenhum momento, como eu falei, eu vou baixar o braço. Então, se eu olhar direitinho para o meu braço, eu tenho aqui na parte interna, eu faço um ângulo pelo menos de 90 graus. Então, eu faço esse ângulo, né, de 90 graus. Eu não posso aumentar muito esse ângulo, porque nesse momento eu vou ter água escorrendo. Também não posso diminuir muito esse ângulo, porque daí eu vou estar encostando o antebraço na parte do meu braço, e o meu braço está contaminado. Então, eu tenho que prestar atenção nessa angulação aqui interna do braço, de forma a ficar estendida. Estou aqui com o meu braço estendido. Então, quando eu for enxaguar, eu vou acionar a torneira e vou entrar com a minha mão em concha, debaixo da água corrente, e eu vou ter a água escorrendo dos meus dedos, passando pelo meu antebraço até o meu cotovelo. E vou fazer isso até que saia todo o sabão. Repetir isso com o outro braço também. Quando eu terminar de fazer o enxágue das minhas mãos, do meu antebraço, do meu cotovelo, né? Eu vou adentrar a sala de cirurgia. Como eu vou fazer isso? Eu vou continuar com as mãos estendidas para cima e vou adentrar de costas. Eu vou abrir a porta da sala de cirurgia com as costas, protegendo sempre as minhas mãos para não tocar em nada. Quando eu entrar dentro da sala, vai ter uma mesa preparada com o avental e com as compressas que eu vou enxugar a minha mão. E eu vou pegar essa compressa de forma também com que eu não baixe meu braço, que a água não escorra do meu cotovelo para o antebraço ou para a mão. Eu tenho que prestar atenção nisso. Então, eu vou enxugar essas mãos com compressão. Eu vou pegar essa compressa e vou pressionar na área que está molhada e vou enxugando dessa forma, pressionando em toda a extensão da onde eu preciso enxugar. Então, eu nunca vou esfregar ou friccionar para cima, para baixo ou girando, não posso. Eu tenho que fazer a compressão desses locais para enxugar dessa forma. Lembrando que a compressa vai ter várias dobras, então eu vou utilizar cada dobra para cada local que eu preciso enxugar, certo? Aí aqui falando sobre a desgermação com preparação alcoólica. Ela vai se dar de maneira diferente. Eu não vou utilizar escova nesse momento. Eu vou necessitar de fricção, certo? Então, eu vou precisar também que exista um dispensador de álcool para poder não entrar em contato com ele. Então, eu vou, né,
dispensar na minha mão pelo menos 5 ml do álcool da preparação alcoólica. Então, eu começo com as minhas unhas, certo? Então, eu estou aqui com meus 5 ml de álcool na minha mão, eu faço esse movimento de limpeza. Estou aqui fazendo esse movimento, aí a partir daqui eu desço para o meu antebraço. Então, daqui eu faço esse movimento até limpar todo o meu antebraço, né? Fazer a desarmação de todo o meu braço. Eu faço isso até que o álcool seque, certo? Vou repetir da mesma forma com a outra mão. Vou dispensar mais 5 ml, vou começar com as minhas unhas e a partir daqui vou descer com o meu antebraço e vou fazer toda a higienização, toda a desgermação desse meu antebraço e cotovelo. Nesse momento, agora, eu faço mais dispensação de álcool nas minhas mãos e aí eu faço os mesmos passos da higienização da mão. Vai ser palma da mão, dorso da mão, interdigitais, punho novamente, polegar e essa parte do punho. Então, eu fiz a desgermação com preparação alcoólica, que é efetivamente igual à desgermação com a clorexidina desgermante, certo? Pronto, agora vamos para a paramentação. Na paramentação, né, a gente tem uma outra técnica asséptica, né? A função dela é proteger o paciente. Eu vou proteger o paciente quando eu estou paramentado, né? A minha microbiota vai estar dentro, né, do avental. Então, o paciente vai estar em contato justamente com a parte estéril do meu avental para evitar essa contaminação dele. Então, eu devo realizar essa paramentação sempre depois que eu fiz a minha desgermação cirúrgica. Pronto. Aqui nessa foto a gente não tem exatamente o início, né? Mas eu posso descrever. A dobra desse avental é feita de uma forma com que fique a parte interna dele fique exposta e eu possa pegar, porque a parte interna dele vai estar em contato comigo, então eu posso pegar com as minhas mãos nessa parte interna. Então, eu vou pegar esse avental, né, que vai estar com essa parte interna exposta, eu vou pegar nessa parte externa e na parte do cordão. Vou trazer até mim, de forma que eu não contamine encostando em nada. Vou procurar um espaço onde eu possa abrir esse capote sem que ele toque em nada. Então, eu vou, né, estender essa minha mão e vou soltar a parte de baixo dele e vou fazer com que esse capote fique na vertical. Né? Então, aqui com ele penduradinho na vertical. Então, nesse momento, eu vou adentrar o capote pela parte interna. Eu nunca vou tocar a parte externa. Se eu tocar a parte externa, eu contaminei e não vou poder utilizá-lo mais. Então, eu, pela parte interna, vou adentrando esse capote. Então, eu encaixo as minhas mãos, né, nas mangas e vou escorregando esse avental até eu alcançar os punhos. Nesse momento, para amarração, eu vou precisar, né, da ajuda de alguém. Pode ser o circulante. Então, o circulante vai fazer justamente a amarração aqui do meu cordão aqui no pescoço. E a parte de baixo da cintura, esse capote geralmente tem esses cordões, só que é na parte interna desse capote. Então, o circulante também vai puxar esses cordões tocando somente na parte interna, não vai tocar na parte externa. Certo que a gente considera a parte de trás desse avental como uma parte não estéril, mas a gente evita que seja tocado. Então, evitar ao máximo tocar. Então, vai pegar na parte interna desse capote. Então, vai fazer justamente o laço. Vai existir também o laço que é realizado na frente desse capote. Só que quem faz vai ser a pessoa que está
se paramentando com a ajuda de uma outra pessoa que também está se paramentando ou já está paramentada. Então, nesse momento, ela não vai poder fazer porque está sem luva. Então, vai calçar as luvas e a partir do momento que calçar as luvas, vai poder tocar nesses cordões e vai pedir a ajuda de uma outra pessoa que vai segurar a ponta de uma dessas tiras do avental. A pessoa vai dar um giro para poder fechar o resto desse avental, vai pegar a outra tira que a outra pessoa está segurando e vai terminar de fazer o nó. Certo? Essa é a maioria dos aventais são assim, principalmente os aventais descartáveis. As luvas. Né? A gente vai calçar as luvas após colocar o avental. Então, eu tenho que escolher um tamanho adequado para as minhas mãos. Né? As luvas elas vão do tamanho 6 até o 9,5. Eu não posso colocar uma luva muito apertada porque eu vou provocar microfuros ou até o rompimento dessa luva. E eu não vou colocar uma muito folgada, porque provavelmente ela vai ficar folgada saindo e vai me atrapalhar durante essa cirurgia. Então, tem que ser um número adequado para a minha mão. Então, a gente vê direto, né, como calçar luvas estéreis. Aqui a gente vai fazer uma revisadinha, né? Aqui no quadro 1, ele já está aberto, mas a gente sabe que esse pacote da luva estéreo, ele vem fechadinho, mas ele vem com todas as instruções de como abrir sem contaminar as luvas nem a parte de dentro. Então, a gente tem que seguir à risca o que o pacote diz por onde abrir, para que não haja essa contaminação. Então, a gente tem que ter a noção de que tudo, se a minha mão está aqui livre, ela pode tocar na parte interna da luva, somente interna. Então, a gente pode ver ali no primeiro quadro que a parte do punho está com a parte interna exteriorizada. Então, está ali, a parte interna está disponível para que eu possa pegar com a minha mão nua. Então, eu vou pegar nessa parte. Só posso pegar, se eu estou com a mão limpa assim, eu só posso pegar nessa parte. Pego a luva por essa parte e encaixo a minha mão dentro. Então, eu estou encaixando sempre, eu só pego na parte interna dessa luva. A minha mão só tem contato com a parte interna. Então, encaixo essa luva. O punho, eu não tenho como ajeitar nesse momento, porque para ajeitar o punho eu preciso pegar na parte externa dessa luva, que é a parte estéril. Então, eu não vou pegar, porque eu não tenho como pegar. Então, eu deixo essa parte. Nesse momento, eu tenho uma luva meio calçada. Então, eu pego essa luva, que já está calçada, e pego a outra luva. Só que para pegar a outra luva, eu vou pegar pela parte estéril, que vai ser luva com luva. Então, a luva vai adentrar por dentro da parte externa dessa luva, não vai tocar na parte interna dessa luva. A luva não pode tocar na parte interna dessa outra luva. Pego ela encaixadinha assim, né, dobradinha, encaixadinha na minha mão. E daí eu consigo conectar, colocar, né, essa minha outra mão. Eu vou calçar essa outra luva. Então, eu calço essa outra luva dessa forma. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado para não me contaminar. Então, eu solto essa parte sem tocar na parte interna dessa luva. Então, nesse momento aqui, eu estou com as duas luvas, né? E agora eu posso organizar. Tipo, se tem um dedo dentro do outro, se tá meio tronchinho aqui, é nesse momento que eu vou ajeitar. Então, vai ser luva estéreo com luva estéreo. Então, eu vou poder ajeitar os dedos e essa parte do punho. Lembrando que eu não toco a parte interna da luva. A parte interna é para a pele. Então, a parte estéreo da luva só vai tocar na parte externa da luva. E eu vou fazer esse manejo para conseguir conectar essa luva ao punho do meu avental sem tocar na parte interna, sempre na parte externa, que é para não contaminar essa luva. A desparamentação. A desparamentação, né, vai começar justamente pelas luvas. Então, eu vou pegar na parte do dorso, mais acima, perto do punho, vou puxar essa luva e vou retirar ela de forma com que
a parte externa fique exposta e a parte interna vire ao avesso. Então, eu estou protegendo essa luva, já que protegendo a mim, porque a parte suja dessa luva vai ficar dentro da luva. Então, eu retiro dessa forma. A outra mão, como a parte externa dessa luva é suja, está mais suja do que a interna, então eu vou passar por dentro aqui e puxar e enrolar da mesma forma para que a parte interna fique para dentro. A parte externa fique para dentro dessa luva e a parte interna que fique exteriorizada. Certo? Vou fazer dessa forma. Mas eu também posso fazer, né? Tirar essa luva com a outra luva. Tipo, eu acabei de tirar a primeira luva, eu tô com ela ao avesso. Então, eu vou utilizar esse avesso para tocar no punho. Porque muitas vezes esse punho ele pode estar com muita sujidade e se eu for tentar colocar a mão, eu vou me contaminar. Então, eu utilizo, né, a outra luva, né, a parte, no caso, ao avesso, para retirar essa luva. Então, eu vou tirar de forma com que a parte interna fique para fora e a parte externa fique protegida dentro, né? Fique guardada. A partir daí, né, eu esqueci de dizer que a parte da frente do avental deve ser retirada com a luva. Né? Eu tiro o nó da frente com a luva porque provavelmente esse avental vai estar muito contaminado, então eu não vou colocar as minhas mãos nuas nesse avental. Então eu vou retirar esse nó com a luva. O nó de trás, né, que está no pescoço, que está embaixo, eu vou retirar já sem a luva, porque a parte traseira é mais provável que ela esteja limpa. Pode ser que ela não esteja. Se ela não estiver, vai ter que se ver uma outra forma de retirar, mas geralmente ela está limpa. Então a gente pode colocar a mão e retirar os nós, tanto de cima quanto o de baixo. Daí eu vou deslizar esse avental, fazendo com que essa parte que está externa fique para dentro e eu possa colocar a parte que estava em contato comigo, que é a parte interna. Recubra e fique para fora. Então, fique justamente cobrindo a parte mais contaminada desse avental. E daí eu posso colocar esse avental no hamper. Eu acredito que eu não tinha falado isso durante a parte da secagem das mãos. A compressa que a gente utiliza para secar a mão, ela também é colocada no hamper, né? Porque daí, se a gente coloca essa compressa no lixo da sala, pode haver uma confusão, né? Na questão da contagem das outras compressas. Então, é uma dor de cabeça que a gente arranja para a gente quando a gente começa a misturar as compressas. Então, a compressa que é utilizada para secar as mãos é dispensada no hamper, justamente para não haver problemas durante a contagem das compressas que vão ser utilizadas durante o procedimento com o paciente. Certo? Pronto, gente, chegamos ao fim, né, dessa apresentação. Espero que eu tenha contribuído, né, com o conhecimento. E muito obrigada pela atenção e até a próxima.